São 326 capítulos, Ah, é? 1000 capítulos, Eu vou iniciar, né? que são chamados de Itá. Bem, amigos e amigas, voltamos à nossa programação com a segunda parte desta mesa de debate interreligioso, com a presença do Rabino Ventura, do Pai Mendes, rei do candomblé, aqui do estado de São Paulo, e também Tetraneto Candomblé, eu de sou Zumbi dos Palmares, candomblé, sou sacerdote e o sacerdote mor do candomblé, do candomblé do Brasil. e rei por dinastia. E rei por dinastia. Estive no Palácio do Pai Mendes participando de uma festa muito bonita. Presente também o Padre Marcos, da paróquia lá de Guarulhos, onde faz um trabalho, além da sua fé religiosa, de transmitir, né, todos os ensinamentos da nossa Bíblia Sagrada. O Padre Marcos também faz um trabalho social muito importante em várias comunidades da Zona Leste, aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. E tem o nosso irmão que veio lá, muçulmano, que veio também de Dubai participar do nosso programa, inclusive num período muito importante que é do Ramadã, acompanhado de intérprete, Dr. Adib Abduni, uma família muito importante aqui, advogado, da União Nacional Islâmica. Então, e da comissão, fale aí, doutor Adib. Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados, seccional, Estado de São Paulo. Então, Rabino Ventura, falando um pouco aí dessa questão, primeiro, a questão das coincidências, né, dos gestos da fé religiosa dos seus seguidores, judeus, que coincidem um pouco do que ocorre aos cultos de matriz africana, no cristianismo e também na religião islâmica. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que coincidência é essa coisa de Deus, né? Esse Deus tão poderoso que fez determinado simbolismo em todas as religiões se tornar uma visão para nós, neófitos, de fé, né? E também, por mais que a gente professe, mas somos ainda neófitos de fé, e de ver que existe algo maior, né? Algo mais forte que nós e que nos une, né? Aqui nesse solo sagrado. O simbolismo, ele é, sim, muito claro. A gente estava comentando antes sobre a cobertura da cabeça, né? Que no judaísmo simboliza a humildade, como se fosse uma recordação de que há algo que é o eterno acima de nós. Isso está em todas as 3 religiões que estão representadas aqui, as 4 religiões. A gente tem esse simbolismo. Mas eu acho que o ponto central da semelhança, ele deve ser buscado na essência. Porque muitas pessoas buscam Deus, eu digo muitos religiosos que não vão a fundo, buscam Deus lá. Lá onde? Em qualquer lugar que seja fora do próprio ser humano. E qualquer uma dessas religiões, quando a gente conhece elas, a gente sabe que elas trabalham muito a questão do amor ao próximo, da caridade. E o que o amor ao próximo faz? Ele faz com que uma característica muito poderosa e muito transcendente do ser humano se manifeste, que é o amor. E o amor, ele quebra barreiras, o amor, ele quebra limites, o amor é o quê? Transcendência pura. E quando a gente consegue transcender em direção ao próximo, olha, por exemplo, que gostoso olhar o olho do Pai Mendes brilhando com esse sorriso, de todos que estão aqui. Isso é tão gostoso. Então, esse amor, ele faz com que a gente transcenda em direção a outro ser humano e automaticamente a gente consegue se transcender em direção ao todo, ao eterno, ao Pai Todo-Poderoso. Então, eu acho que, muito além das indumentárias e dos gestos comuns que são muito interessantes, a gente tem que observar isso. Quais são os fundamentos humanos, sociais, que todas essas nossas religiões têm? Não são os mesmos? Né? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente observar. Agora, em relação, deputado, sobre o que você colocou do preconceito às religiões de matriz africana,
É uma das minhas... É uma das minhas várias brigas. Eu não gosto da palavra briga, eu não gosto de brigar. Eu não gosto de brigar, mas as pessoas brigam com a gente, né, às vezes. Quando a gente toma algumas posições. Na semana passada, no domingo, eu fui lá no Jassanã. Jassanã, pra mim, só existia na Tá música. transmitindo? No trem das 11. Ah, E foi essa, né? foi a primeira vez que eu... Moro Ei, em Jassanã! Então, fui lá no Jassanã, no evento do Pai Varela. E ele me convidou para falar para o público dele. Falei sobre coisas parecidas com as que a gente está falando aqui. E aí é fácil, né? Quando você vai junto ao público do outro e as pessoas te acolhem, é muito fácil. O problema é fazer igual você fez, deputado. Pegar a foto e colocar no Face. E aí falar, ó, vamos lá, quem é o primeiro? E aí já veio gente falando, mas como você está se ligando com essas pessoas que... Não vou nem falar o que me disseram. Mas eu fiz para isso mesmo. É dos dois lados, né? Mas eu fiz para isso mesmo. Eu falei, É dos três vamos lados. lá. Vamos lá, vamos discutir essas pessoas que o quê? Não, porque elas fazem... Eu falei, pera um pouquinho. Elas são judias? Não. Então, se elas não são judias, por que elas são obrigadas a seguir os preceitos do judaísmo? Você está confundindo as coisas. A nossa religião foi dada para nós. E tem um versículo que eu gosto muito de citar nessas discussões, que é do profeta Malachi. Em hebraico nós chamamos de Malachi. Em português é Malaquias. E esse versículo diz o seguinte: Deus diz assim para o povo de Israel, criticando o povo de Israel: as oferendas que vocês estão me trazendo são oferendas insignificantes. Enquanto isso, meu nome é louvado de um lado do mundo até o outro, por todas as nações. Aí eu estava lá lendo, falei, pera um pouquinho, tem alguma coisa muito esquisita aqui. Porque se naquela época não existia nem o Islã, que é monoteísta, que louva o mesmo Deus que os judeus, e nem o cristianismo, idem, então de quem Deus está falando aqui? Quem são as outras nações que louvam ele? Aí eu fui pegar o comentário que tem aqui, ó. Tá vendo essas letras menores aqui? É um comentário chamado Rashi. A letra bem pequenininha aqui. Aí eu fui pegar o Rashi. Vou falar, deixa eu ver o que o Rashi diz a respeito disso. E então ele diz o seguinte. Ele diz, porque a gente vê deste versículo que mesmo as outras nações que são consideradas aí idólatras, não sei o quê, sabem que por cima de todas essas forças que elas cultuam, tem o Deus Criador, o Eterno Todo-Poderoso. Então, toda vez que eu entro, o pessoal entra nessas discussões e tal, eu falo, pera um pouquinho. Vamos estudar um pouquinho mais a nossa religião. E, sinceramente, dentro da comunidade judaica eu não encontro críticas. As críticas que eu ouço mais são de irmãos de outras religiões que estão próximas de nós. Dos quais eu também sou muito amigo e eu aceito dialogar. Agora, eu acho que tem que ser feita uma crítica muito forte. Olha que maravilha, o amigo Charles, ele está olhando para mim. Dizem que tem a língua do coração, todo mundo entende. Nenhuma palavra ele está entendendo, mas ele está entendendo a língua do coração, traduz para ele. Isso. Olha, só um parêntese que merece. O Rabino Ventura falou que ele tem um pai egípcio. Masri. É isso? Vai Masri. Vai Masri. E o Rabino Ventura pegou a Torá Sagrada e abriu aqui aleatoriamente para mostrar e exemplificar aqui, né, O comentário do Rashi. o comentário do Rashi. E aí eu, de curiosidade, né, e também assim, né, eu sou muito respeitoso, né, aos livros sagrados. E eu, de curiosidade, eu peguei aqui aonde o Rabino Ventura tinha aberto. Homem de fé. Ele abriu no Êxodo, Shemot, porção semanal Shemot. Aí diz: e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Uau, tô arrepiado. Com Jacó. Cada um com sua família veio. Ruben, Simão, Levi e Judá. Ishar, Zebulun e Benjamim.
Naphtali, Gabi e Axé. Gad e Asher. E foram todas as almas que saíram da colcha de Jacó, 70 almas. E José estava no Egito. E morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes. Muito, muito, e encheu-se a terra deles. É. Forte também a sua percepção. Para quem não acredita, né? Para quem não tem fé, vem logo Vem. uma mensagem Vem de mesmo. Deus falando, olha para quem está nos assistindo, tenham fé no que E esses justo na hora que a gente estão parou para falando, falar, essas né, autoridades para o irmão falando em árabe, que eu sei Sim. só um pouquinho, porque meu pai nasceu no Egito. Por favor. Então, eu acho assim que o ponto central hoje em dia, e aí eu vou pegar e aproveitar para falar sobre o papel das religiões hoje no Brasil, o ponto central é assim. Eu sempre falo para os meus amigos no Facebook, presencial e tudo, eu falo assim, você quer ver se uma doutrina é verdadeira? Veja se ela é edificante. Se ela for edificante, ela é verdadeira. E o que está acontecendo hoje em dia é que nós vemos muitas pessoas que são idólatras. E veja só, quando eu falo idólatra, eu não estou querendo dizer alguém que cultua algum deus. Eu estou querendo dizer alguém que a única dinâmica que ele tem com a espiritualidade é o culto. Então mesmo, por exemplo, uma pessoa que cultua somente o eterno, Allah em árabe, e essa pessoa somente cultua, mas ele não faz a vontade do eterno no mundo, que é servir ao próximo, ele é o quê? Ele é um monólatra. Ele só cultua. Mas as nossas religiões e o cristianismo não falam, não pregam isso. Ao contrário, elas dizem o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. É a base, é o mais importante. Por quê? Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, e o próximo é concreto, você pode chegar no abstrato, que é o eterno acima de tudo. Agora, se você não consegue nem mesmo amar o próximo como a ti mesmo, como é que você vai chegar no abstrato? Como é que você vai chegar no Pai, se não for pelos irmãos? Então, a percepção que eu tenho é que todas essas religiões, ou religiões não, todos esses discursos que hoje estão focados na crítica ao próximo, na opção sexual, se é uma religião monoteísta ou politeísta, seja lá o que for, todo discurso que ele está focado não na edificação da sociedade, do ser humano, e sim na crítica, ele não é um discurso que vem agregar para a religião, e ele não é um discurso que realmente está querendo consertar alguma coisa no outro, ele é um discurso que está querendo se promover em cima do outro. E aí eu acho que é o momento do povo brasileiro, que é o nosso povo, isso eu tenho uma grande alegria em falar, e falo de coração, nosso povo brasileiro se unir e falar, pera um pouquinho. As religiões, todas elas podem ter uma grande contribuição. Agora, aquilo que está separando o ser humano do outro ser humano, não está religando, ela não é religião. Ela é outra coisa, ela é negócio, ela é um monte de coisa. Religião não é. Então, eu acho muito importante bater nessa tecla. E, ao mesmo tempo, fazendo um contrapeso também, como você colocou muito bem, não é a religião evangélica. Existem indivíduos. Eu tenho amigos pastores evangélicos, muito amigos mesmo. Grandes amigos. Então, não é a religião, é um discurso. É um discurso que não é religião. Que não religa, que separa. É uma separação, não religião. E que tem outros interesses maiores, tem outros interesses, né, mesquinhos, né, da religião, porque a religião tem interesses muito maiores, grandiosos para a construção do ser humano. Né? Infiltração. É mais o que eu vejo. E infiltração, como o próprio Pai Mendes fala, né, que interesses internacionais, até o senhor vai até mais longe, tentando fomentar esse tipo de discórdia. Rabino Ventura, ainda concluindo aí a sua fala, um pouco desse conflito Israel e Palestina, parece até para os telespectadores que nós aqui vamos ter a solução desse conflito,
ou que Inshallah. nós estamos dera, fazendo Oxalá. proselitismo de querer promover. Não, nós Uhum. estamos aqui tentando levar para vocês, telespectadores, um pouco da opinião da maioria que vive aqui no nosso país, né? E que aqui nós professamos a nossa fé, nós respeitamos todas as religiões, nós somos contra qualquer discriminação étnico e religiosa também, que muitas das vezes por trás da discriminação religiosa tem uma discriminação racial muito forte, não só de Uhum. negros, né, como de outras minorias, como do povo judeu, como do povo muçulmano e de outras etnias também, de África, né? Mas aqui nós vamos levar um pouquinho do debate sobre esse tema, que é importante, em razão até de recentemente esses 3 jovens. Protógenes, eu recebi, Rabino Ventura, muitas críticas, Eu vi. porque eu sou defensor do povo muçulmano, sou um cristão, defensor, profeta Mohammed e seus ensinamentos, e que reconheço nesses ensinamentos aquilo que eu acredito. Uhum. Eu acredito na paz. Eu não acredito na não agressão. Eu não acredito. Eu acredito na não agressão. Eu não acredito na violência, na prática do terror, na prática da discórdia, do ódio. Não acredito nisso, porque nas escrituras sagradas nenhuma delas tem isso ou incentiva isso, né? Então, mas também uma minoria que criticou, não foi uma maioria. Graças a Deus, mas nem por isso eu retrocedi. O senhor mesmo foi testemunha, e até Sim. alguns irmãos judeus Jovens, duvidaram. não, jovens, Duvidaram, olha, ele vai meus tirar. alunos falaram, puxa, Ele olha, vai ele está tirar o sendo... post, Não, vamos ver se ele vai tirar. Vamos ver se ele vai tirar o Não, e no post. dia seguinte quase falaram assim, mas ele ele ainda foi e postou. Postei. Esse é caba macho mesmo. Postei. Esse ato é um ato de um cidadão, né? Sobretudo de um cidadão, do pai, que chora, né, qualquer perda de vossos filhos, né, de qualquer, seja judeu, seja palestino, seja árabe, muçulmano, seja libanês. Olha, desculpa, egípcio. deputado, e tem uma coisa importante também, que é o seguinte, aí teve gente que comentou, porque eu fiz um post também, teve 500 curtições, não sei se você acompanhou ele. Vi aquele Tá post muito que o senhor elogiado, disse. E, Muito bacana. E teve muito bacana a sua E posição. tiveram 2 pessoas que falaram isso é oportunismo. Corajosa. A gente tá junto na coragem Sim. também, né? Porque a fé sem coragem não é fé. Não é É fé. mentira. A fé É sem mentira. coragem. É mentira. Esse é o ensinamento da hora. É mentira. Aprendemos aqui com o Pai Mendes, aqui, né, da Torá, das da toras Torá, que nós carregamos. E 2 pessoas escreveram assim, não, mas isso é oportunismo dele, porque tá chegando a eleição. Eu falei, em primeiro lugar, eu não conheço ele de hoje. Eu conheço ele de outros eventos, de outras conversas longe de eleição. E outra, se fosse oportunismo, teria sido oportunismo, desculpa, mas burro. Porque, pô, inverso. Então eu raciocinei com o pessoal, falei, espera um pouquinho, olha lá os comentários, tal, põe tua cabeça no lugar, né? Porque tem gente que é assim, todo mundo é inimigo. Quando alguém se aproxima para ser amigo, não. Esse aí não, esse não. Oportunista. Falei, não, então é isso. Agora, quanto à questão Israel-Palestina, eu costumo falar para minha esposa, assim, sabe aquele negócio de discutir relação, DR? Eu falo para ela assim, tem uma filosofia que eu sei lá de onde que ela é, me disseram que é lá do Extremo Oriente, não sei, que diz que a gente não deve ficar se focando no problema. Se você ficar se focando no... Não, mas por que você fez? Não sai do lugar. É horrível, né? Então a gente tem que se focar no quê? Vamos se focar no que tem de bom, vamos se focar na realidade concreta e positiva. Eu vi muita gente discutir história. Então vem um grande historiador palestino, ele mostra que os judeus, não sei o que, os israelenses. Aí depois vem um outro grande historiador israelense e mostra o contrário. E etc, etc, etc. Isto não tem fim. Aí você vai pegar um post no Facebook, não, que o exército israelense jogou gás em crianças palestinas e não sei o que, não sei o que. Aí você vai para uma outra página e você vai ver, não, que os palestinos pegaram esse gás e eles jogaram naquelas crianças, elas eram judias. E blá, blá, blá. E não chega em lugar nenhum. Então eu vou falar para vocês o que uma vez eu falei para os meus alunos na escola.
Era uma sexta série, eles tinham 12 anos. E olha que importante eles já crescerem com essa percepção. Eu falei assim, imagina que eu chego agora com uma prova por A mais B que os palestinos estão errados. Vocês acham que eu vou chegar para um líder palestino, vou provar para ele por A mais B, o que ele vai fazer? Yallah! Vai falar para todo mundo, vamos para o Egito. Ou para a Jordânia, dependendo do lado que tá. Aí meus alunos falaram não. Eu falei, por quê? Não, porque eles estão lá. Não é uma prova do que aconteceu, do que não aconteceu. É um fato. Eles estão ali. Eu falei, ótimo. E se por acaso viesse algum palestino aí, muito embasado, sei lá, e provasse que eles estão certos. Então os judeus vão sair de Israel, vambora, vamos... Ninguém vai fazer isso, é bobagem, né? Então, eu acredito muito que o grande foco onde vai estar a resolução é justamente em mudar o eixo da discussão. Vamos tirar um pouquinho o holofote, os microfones dos radicais de todos os lados. Vamos parar de só ficar noticiando notícia ruim. Vamos começar a noticiar as coisas positivas. E aí eu acho que vai acontecer uma coisa muito, muito, muito simples. A pessoa vai olhar para a pessoa do lado dela e vai falar, meu irmão árabe, o que tem? As pessoas vão começar até a parar de se importar tanto sobre juridicamente de quem é essa rua. Porque as pessoas vão transcender. E na hora que as pessoas transcenderem de fato, através da verdadeira religiosidade, da verdadeira espiritualidade, tudo mais será secundário. E judeus e árabes têm uma espiritualidade tão forte, tão próxima. Tem uma ancestralidade próxima. Então eu acho que tem tudo para esse caminho dar certo. Agora, para esse caminho dar certo, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com o tal do DR, ou discutir relação, principalmente quando essa discussão ela é manipulada por uma mídia que está muito mais interessada na sua audiência, e pior ainda, manipulada por dirigentes que estão interessados no problema. No problema. E não estão interessados na solução. Econômica. Exatamente, porque eles costumam... eles continuam... de poder, vantagem de poder econômico. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho muitos amigos israelenses que têm amigos palestinos. Eu não estou falando assim, árabe judeu na 25 de março, você chega lá pro cara, eu vou pedir desconto porque eu sou judeu. Primo, dá para mim desconto? Eu quero barato. Não, isso aí é muito fácil. Mas lá em Israel, o que eu vi de palestino mesmo, e judeu amigo, tem muito. Israelense, né, no caso. Por que não focar nisso? É possível? Vamos parar de focar nisso. Isso é um recado pra galera também de Face. Facebook é uma loucura. É uma loucura. O maniqueísmo, ele é horroroso. Então vamos começar a prestar atenção um pouquinho. Vamos começar a procurar coisas boas que existem e existem. Vamos começar a compartilhar isso. Vamos começar a compartilhar esse vídeo aqui, por exemplo. E eu acho que aí a gente tem um caminho para a solução. De resto, vamos para a história, não vai adiantar nada. A gente vai ficar emperrado, a gente vai ficar refém da história. Estudo da história deve servir para libertar, não para aprisionar a gente. Né? É isso. Boa, Rabino Ventura, né, pelo menos uma posição alinhada, né, com a realidade hoje que os jovens, né, palestinos, jovens judeus, os jovens cristãos, né, jovens de matriz africana e de outros cultos religiosos, até mesmo aqueles, né, jovens indianos, né, que professam a sua fé em outras religiões indianas, budistas, né, Hare Krishna, né, sofrem também o mesmo tipo de opressão. Então, Padre Marcos, chegou a vossa hora, obrigado pela vossa paciência. É isso, eu acho que uma noite dessa, eu acho que é fantástico. Quero parabenizar o meu irmão deputado por promover esse encontro interreligioso. Eu acho que, acima de tudo, quando falamos em paz, deputado, eu acho que, como padre católico, primeiramente eu quero pedir as desculpas aos meus irmãos judeus. Como que a igreja, no início do cristianismo, começou
a implicar com os nossos irmãos judeus. Primeira questão foi da questão da circuncisão. Tem que ser circuncisado, não tem que ser. Então, até teve o primeiro concílio de Jerusalém, onde que se decidiram quem era judeu, de descendência mais ortodoxa. Então, se partia para a circuncisão. Quem não era, o importante era viver o novo cristianismo. Então, eu peço perdão aos meus irmãos judeus, talvez pela intolerância, porque a religião católica sempre quis predominar como a manda-chuva, a senhora da sabedoria. Quero pedir perdão também aos irmãos árabes, porque eu acho que se a gente pegar a Idade Média, quanto às chamadas guerras santas, muçulmanos e cristãos, para libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Então, eu acho que quanto erro a Igreja fez, e mais do que nunca, quero reverenciar, pedindo perdão, primeiramente, duplamente ao povo negro. Ao povo negro, talvez, perdão tem que ser de joelho, porque, primeiramente, a Igreja Católica os trouxe para serem salva a sua alma. E com ser salva a sua alma, era implantar o reino de Portugal, era implantar o reino da Espanha. Então, salvar os negros era torná-lo escravo, era torná-lo submisso. Então, era lhes ensinado a submissão, o trabalho, o trabalho. Então, nós temos que pedir primeiro perdão pelos 4 séculos de escravidão, porque a Igreja Católica foi praticamente atrelada ao padroado, à monarquia. Ela dizimou com as tribos africanas. Quero também, nesse momento, colocar meu pedido de perdão quando a Igreja Católica perseguiu e ainda, às vezes, persegue alguns cultos de matriz africana, dizendo que são coisas do demônio, que são verdadeiros selvagens, então, não respeitando a essência que todas as religiões vão aí buscar a dignidade do ser humano. Então, nesse momento, nessa noite, deputado, eu acho que quero mais uma vez te agradecer por esse empenho, nesse momento tão importante, desse gesto, aonde que possamos externar nosso pedido de perdão ao judaísmo, ao islamismo e aos irmãos de matriz africana, aos irmãos do candomblé e da Umbanda, porque tão mal que a religião católica, que era para fazer o bem, provocou, né, a consumação, a dizimação dos judeus, dos árabes e dos negros. E mesmo na Igreja Católica, eu pertenço à Igreja Ortodoxa, sou padre, a minha grande vocação é ser padre, fui nomeado monsenhor, né, o monsenhor, o arquimandrita na Igreja Ortodoxa. Eu falo que a minha vocação primeiro é ser padre. Tem esse título de monsenhor como uma premiação pelos trabalhos prestados às igrejas. Então, entre a Igreja Católica, a Católica Romana também sofre, ela persegue até mesmo as outras igrejas. Eu mesmo fui vítima de sofrimento, principalmente já quando estava fazendo, que eu cursei toda a teologia na Igreja Romana, e fiz filosofia, fiz história, fiz pedagogia, fiz teologia, fiz pós-graduação em liturgia. E aí, quando eu passo para a Igreja Ortodoxa e fiz a minha tese de doutorado sobre candomblé e salvação, então sofri muita discriminação dos colegas padres e de bispos. Então, eu acho que essa situação, infelizmente, a Igreja Católica quer continuar sendo a defensora, que só fora da Igreja não há salvação. Então, isso hoje a gente percebe
que esse discurso não existe mais. O que nos desunia no passado, eu acho que tem que ser o motivo que nos une hoje, deputado, é a questão que foi muito bem falado. Seremos salvos pela prática da caridade, pela prática do amor ao próximo. São Paulo aos Coríntios, né, ele vai falar, se eu não tiver caridade, é como um ressoar do sino à toa. Eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver a caridade, e a caridade não é você dar uma esmola, mas a caridade é você, como diz o meu irmão, o Rabino, é olhar no olho, é transcender o outro, é ver a presença de Deus no outro, independente se ele é de matriz africana, se ele é árabe, ou judeu, ou cristão romano, ou cristão ortodoxo. Então, a transcendência está na caridade. E eu acho que o Evangelho do Cristo vem muito elucidar isso. Nós seremos julgados não pelas idas às sinagogas, não pelas idas a mesquitas, ou pelos terreiros, pelas roças de candomblé, pelas missas que for. Mas o julgamento escatológico do final dos tempos está lá em Mateus 25. Né? Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estava doente, fostes até a mim. Eu era prisioneiro e me acolheu. Então, o julgamento final dos tempos do Cristo é, sem dúvida nenhuma, o julgamento do amor, da caridade. Sem o amor, sem a caridade, não seremos nada. Então, eu acho que uma noite como essa, deputado, eu acho que eu venho acompanhando seus trabalhos, a sua defesa às religiões de matriz africana. Sem dúvida nenhuma, precisamos de pessoas como você, deputado, no Congresso, que continue levantando e lutando essa questão, que o mais importante é a luta pela dignidade humana. Então, eu acho que, sem dúvida, é uma noite que entra para a história, uma noite que unimos as nossas religiões, aonde que nós podemos desejar um para o outro o shalom, salam aleikum, o axé, né? E essa que, no fundo, é a paz que o Cristo veio nos dar. E eu acho que o Evangelho de São João é claro, para que haja um só pastor e um só rebanho. Em João 10, para mim, é o Evangelho que foi o lema da minha ordenação sacerdotal, é justamente esse, para que haja um só rebanho. Então eu tenho que estar aonde que o povo de Deus está. O povo de Deus está na sinagoga, então nós temos que estar lá. O povo de Deus está na mesquita, ou na roça, nos terreiros, então nós temos que estar aonde que está o povo de Deus, tem que estar a presença de cada um de nós, que somos religiosos, formadores de opiniões. Então, que nessa noite, que esse diálogo interreligioso nos aproxime cada vez mais, nos conduza realmente a vivenciarmos uma vida de que haja um só pastor e um só rebanho. Padre Marcos, é tão importante esse diálogo, né, interreligioso. Eu participei em dezembro a convite do Reinado da Arábia Saudita, como cristão, a participar de um congresso onde esteve presente mais de 3.000 integrantes, praticamente em quase a sua totalidade de países islâmicos ou de países que, na maioria, professam a fé islâmica. E tinha representações de diversos países, França, Estados Unidos, enfim. E eu vi um pouco da importância desse diálogo. Eles mantêm esse diálogo permanente na Arábia Saudita. E falam que o reino da Arábia Saudita, por eles serem sunitas, né, e de ter aquele rigor da lei da Sharia, talvez fosse indiferente quanto a esse diálogo interreligioso. Né? Muito ao contrário, eles fazem questão da permanência desse diálogo,
a buscar entendimentos de convergir essas diferenças em tirar os pontos positivos para caminharmos juntos. Foi tão respeitosa a minha presença que eu fui conduzido à mesa principal a fazer um pronunciamento. Eu que não falo árabe, só shukran, salam aleikum, aleikum salam, alhamdulillah, kifa sará, né? Por meio de um tradutor, eu falei, eu vou falar aqui a verdade, eu não vou... Com mais de 3.000 muçulmanos. E eu estava no Reino da Arábia Saudita em que o rei estava assistindo de um telão no seu palácio, o rei Abdulaziz. E o príncipe Bin Bander também, que é o governador de Riad. E nem foi falado, eu fiz saber isso posteriormente. Mas eu falei, vou falar o que meu coração tem a falar para esse povo. E eu falei, Pai Mendes, falei, Rabino Ventura. Não só falei, como surpreendentemente fui muito bem aceito a minha fala. Né? Eu deixo os comentários para ser feito por eles, e não por mim, porque eu fico com vergonha. Mas foi bastante para ser reconduzido a falar. No encerramento do Congresso, eu fui a única autoridade a falar 2 vezes, por ordem do rei, que era o que o brasileiro cristão encerra o evento. Uma das falas de encerramento do evento é deste brasileiro cristão, porque a fala dele nos comoveu. E, além disso, foram destacadas entre os 3.000, 20 autoridades internacionais, praticamente 100% autoridade religiosa. O único que não era, né, eu fui convidado ao Palácio do Príncipe Bin Bander, em que falaram também só 3 pessoas. E uma das pessoas destacadas a fazer uma saudação ao príncipe fui eu, né, escolhido por conta daquelas 2 falas no Congresso. Quem vai falar ao palácio aqui, além das 2 autoridades religiosas, vai ser o cristão brasileiro a fazer essa saudação. Então, eu acho que resume um pouco do que o Padre Marcos falou aqui agora, não é? Resume um pouco, porque não há essa diferença quando você fala com o coração. Quando você transmite, passa segurança e a verdade ao seu semelhante. Né? Ao ponto até do Sheikh Jihad, que deve estar nos assistindo, se não está assistindo, vai assistir a essa gravação, que vai ficar disponibilizada na nossa rede social, numa homenagem que nós fazemos no Congresso Nacional ao povo muçulmano, anualmente, dele se manifestar do pronunciamento que eu fiz, falou assim, olha... O deputado Protógenes é um muçulmano honorário. Membro honorário. É o membro honorário da comunidade muçulmana, porque ele fala com tanto amor, tanto carinho, né, sobre o islamismo, que fala muito mais do que o próprio muçulmano. Esse é ele que diz. Né? Ele defende muito mais. Né? E a defesa que eu faço é uma defesa, Padre Marcos, né, que está na essência de respeito ao sagrado. Primeiro, de respeito a Deus, gente. Você tem que respeitar Deus, você tem que saber que existe algo maior, mais poderoso que você, do que você habita aqui na Terra, do que aquilo que o Padre Marco acabou de falar. Olha, gente, o que vai determinar, né, o nosso final, né, a nossa bondade, o nosso bom fazer, é isso. A beleza do que o Criador te colocou não é você rezar todos os dias, ou fazer as orações, ou ir na igreja, ou ir na sinagoga, ou ir na mesquita, rezar, ou ir na roça, fazer lá as rezas também. Não, são as suas ações, o amor que você carrega no seu coração em relação ao semelhante e ao que Deus criou, que nós temos que respeitar desde a planta, né, que nasce ao solo sagrado, aos animais que habitam esta terra. Tem que respeitar esses animais também, não é isso? Então, isso tudo se produz.
e se traduz numa realidade bem próxima a Deus. Bem próxima a Deus. Entendeu, Padre Marcos? Então, talvez esse gesto de carinho, tanto da comunidade judaica, que com muito carinho eu fui buscar um pedido, Rabino Ventura, do Rio de Janeiro, da Federação Israelita do Rio de Janeiro, da comunidade que meu padrinho pertence, a fazer um diálogo com o povo árabe muçulmano, com o povo palestino, a respeito dos conflitos existentes na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Protógenes, a comunidade pede ajuda, porque você no Brasil é considerado um brasileiro que é respeitado na comunidade árabe muçulmana, principalmente na comunidade árabe muçulmana e palestina. E será que você poderia nos ajudar a fazer esse diálogo? Porque morreram 3 jovens inocentes, estudantes, barbaramente assassinados. Não vamos depositar aqui culpa, acusar ninguém, mas foram barbaramente assassinados, perderam suas vidas de uma forma injusta, em razão do conflito existente, ou para fazer o conflito, ou para criar mais conflito. Nós não queremos mais guerra. Sabemos que você tem uma passagem, né, nesses últimos anos muito forte na comunidade islâmica e é respeitado. Será que você pode nos ajudar? Rabino Ventura, eu vou falar não? Ou eu vou ficar indiferente? Adib, ou eu vou temer? Não, não vou. A primeira vez, Rabino Ventura, aqui vai um depoimento, que eu me manifestei em defesa do povo muçulmano foi porque a mídia, ações até contra muçulmanos no Brasil, que eu presenciei enquanto delegado de Polícia Federal, perseguiam empresários muçulmanos, comerciantes, filhos, a dizer que essas pessoas tinham vínculo com a violência ou com grupos terroristas internacionais. E eu me posicionei sempre contra, porque não tinha nenhum fundamento e nem tampouco nenhuma prova de que isso existia. Eu já como deputado, Pai Mendes, aí a mídia, publicou. Começou a fazer várias publicações, como é até hoje. Eu assumi a tribuna, chamei os meus irmãos, que são descendentes de árabes, que são deputados, senadores, são deputados, lá do parlamento, a vir compartilhar comigo. Eu sou baiano. Meu pai é descendente de português. Minha mãe é descendente de África. Eu sou filho de preto com branco. Meu pai era que nem o senhor, assim, de olhinho azul, branquinho, lourinho. Minha mãe negona, cintura de pilão. Né? Veio lá da descendente de escravo e nasceu isso aqui. Quer dizer, a minha origem se converge, né, aqui. Agora, muito distante dessas origens que têm uma raiz ligada diretamente, né, ao islamismo, não é isso? A ser árabe, ou sírio, libanês, lá no parlamento tem vários. Na minha bancada mesmo tem. Agora, chamei a todos. A frase que mais me doía, Rabino Ventura, esse problema não é seu. Essa guerra não é sua. Essa guerra não é sua. E agora, da mesma forma como eu fui defender o povo judeu, lá da violência, contra a violência, não é defender o povo judeu por defender, não é defender a religião por defender a religião, não é defender por professar o seu culto, não. É por você acreditar que você tem que respeitar o sagrado e o próximo, e que você não quer guerra, você quer paz. Quando eu fui levar essa mensagem aos meus irmãos que têm raízes, né, judaicas vieram. Esse problema não é seu. Você não é judeu. Mas se isso está me ferindo e a comunidade me pediu ajuda, tá bom, vou eu. E fiz o pronunciamento, como diz os meus irmãos muçulmanos, sem olhar a quem e sem tampouco, Rabino Ventura, querer com esse pronunciamento alguma vantagem em troca disso. Muito ao contrário. Acredito que essa
é como o pai Mendes mesmo falou, né? Se isso vem de Deus, se o poder que ele tem vem de Deus, você tem que, da melhor forma, ajudar a esse sagrado que está lhe abençoando a promover o que você está predestinado a promover, que é a paz. Então, eu não pude fazer diferente. Entendeu, Padre Marcos? Uhum. Ainda hoje eu estava, aí vai uma observação que eu vou deixar o senhor falar, na Catedral da Sé, nós iniciamos a nossa caminhada política. Hoje é dia 6, coincidentemente dia 6. Não marquei por coincidência de início de campanha política, não. E nem quero considerar quem está nos assistindo que isso aqui inicia uma campanha política, muito ao contrário. Estou recebendo as bênçãos de Deus aqui. Por coincidência, houve uma coincidência. Né? Houve uma coincidência, uma feliz coincidência. E lá eu falava com o padre Luiz, que celebrou a missa. Falava do flagelo social que está em volta da catedral. Pessoas consumindo crack, drogadas, mas muitas pessoas, não eram uma ou duas pessoas. Muitas alcoolizadas e muitas na mendicância. Né? Eu posso dizer assim que tinham mais de 1.000. Mais de 1.000. Isso me preocupou muito. Isso me preocupou muito. Essa indiferença que no Ocidente nós estamos vivendo, Padre Marcos, nós estamos muito preocupados, Rabino Ventura. Então, a sua ação social na comunidade do Capão Redondo, a ação social que o pai Mendes faz ali na Casa Verde, não é isso? Na Estrada do Sabão, Brasilândia, né, Taipas, a ação Pirituba, que a União Nacional Islâmica faz também nas comunidades, uma vez por ano, é feito uma grande Taberaba, Freguesia do Ó. Eu acho que tem que dar o tom da diferença, Padre. O que o senhor acha? O que o senhor acha dessa? O que eu não vi nos países islâmicos, eu estou vendo aqui no meu país. Eu acho que o que é lamentável, né, deputado, assim, Será que é uma falta de valor, uma falta de credibilidade em Deus, eu acho que, uma falta do sagrado? Falta do sagrado. Eu acho que a partir do momento, como falamos, que falta religião, seja essa ou seja aquela, então o pessoal fere mais os princípios da dignidade humana. Né? Então é muito... a questão emergente é buscar a Deus, seja nesta ou naquela religião. E como foi muito bem falado aqui, quer dizer, não são o grupo dos evangélicos, mas é alguns pastores sem estrutura, sem preparo, que infelizmente têm feito da religião um verdadeiro comércio, um verdadeiro afastamento, né? E aí, com certeza, a gente sabe que a palavra de Deus vai pesar sobre eles, porque que certos que dizem, entre aspas, pastores, que fazem que é só exploração comercial e não se preocupa com essa questão social. Né? Não vamos longe, tem igrejas assim no centro, aqui na São João, né? Rodeada pela Cracolândia, e falando nisso, seu trabalho foi magnífico pelo combate ao crack. Frente parlamentar, Congresso Nacional. Não, então, sem dúvida, eu acho que deve ser a sua continuidade, a sua bandeira nessa reeleição. E a gente vê a insensibilidade de certos pastores nas igrejas ali ao redor. Eles não querem saber, não querem se envolver, não querem ajudar. Então, a questão social está muito séria. E a gente assim vê jovens se perdendo na droga, se perdendo no álcool, por causa faltando uma base religiosa, seja ela qual for. Obrigado, Padre Marcos. Então, vamos para o nosso encerramento do nosso programa, mas não significa que o nosso diálogo interreligioso termina hoje aqui. Eu acho que o telespectador que está nos assistindo em casa está se sorvendo, né, de ensinamentos, de opiniões, de respeitados líderes religiosos aqui presentes. Né?
em especial na nossa visita lá de Dubai, do nosso irmão muçulmano, a quem eu rendo aí umas homenagens ao nosso povo árabe muçulmano. Obrigado. Não é? Estendendo também a nossa cultura de paz. Acho que o debate nosso aqui é para reafirmar a nossa posição de que o Brasil não aceita o convívio da violência, de qualquer ato terrorismo contra qualquer povo no mundo. Aqui no Brasil nós somos um pedacinho do mundo, né? Aqui nós temos um pouco da África, um pouco de Israel, um pouco de Palestina, um pouco de Síria, Líbano, não é isso? Egito, Irã, Iraque, né? Arábia Saudita, Espanha, França, Estados Unidos, enfim, Inglaterra, né? Portugal, e todos os povos. Então aqui eu acho que nós devemos levar assim uma mensagem de paz e ficar aí registrado os nossos agradecimentos, né? Ainda hoje eu recebi o presidente da Câmara de Comércio Brasil e Turquia me trazendo, o Rabino Ventura, um jornal, o senhor Mevu, ele trouxe um jornal aqui. Esse jornal é um jornal Zaman. Ele tem uma tiragem de 1,5 milhão de jornais para assinantes na Europa, diário. Uau. Esse jornal é maior do que o Jornal Globo, Estadão, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense e alguns outros jornais juntos. Ele tem uma tiragem maior do que os principais jornais do Brasil juntos. É 1,5 milhão para assinantes, fora assinantes. Ele é distribuído em língua turca e em inglês, né? E ele veio aqui me brindar com uma reportagem que eles fizeram comigo lá na Turquia. Essa reportagem foi um pouco aqui e um pouco lá. E ele trouxe o jornal na data de hoje. Sobre a Operação Satyagraha, o combate à corrupção, no Brasil, que reflete um pouco do trabalho que eles estão realizando na Turquia, o momento que a Turquia passa sobre corrupção, né? Então, aí eles fizeram um contraponto com essa reportagem, né? Está aqui depois à disposição para que os telespectadores de casa olhar uma reportagem grande de uma página no domingo, que saiu no domingo, né? Então, esse trabalho é um trabalho que reflete, não é um trabalho solitário. Acredito que, à medida em que cresce esse diálogo, essa relação, entendeu, Pai Mendes, se amplia, né? Se amplia uma posição coletiva, não é a posição do Protógeno, não é a posição do Pai Mendes, né? Do nosso grande rei, do nosso reizinho, Inclusive, nosso painho, né? Como diz, tem uma palavra em aramaico que o padre Luiz falou lá, que eu não... para mim é muito difícil, pai em aramaico. Uaba. Em hebraico também. Uaba. Então, o aba quer dizer o painho, aquele pai carinhoso, né? Então, não significa o pai Mendes, significa, né, o carinhoso, o carinho, né, do Rabino Ventura, que não tem nada. Quando fala Rabino, né, todo mundo treina na base, né? Não é assim, o homem de chapéu, aquela coisa assim. Aí encontra esse jovem, né, de calça jeans e camisa, estava lá liderando aquele bonito ato ali na praça da Vila Buim, né, em solidária à família desses jovens que perderam as suas vidas, né, ali na Cisjordânia. É essa figura, né, que transmite essa paz, que transmite o que é ser judeu, né? É o Pai Mendes transmitindo o que é ser do candomblé. O Padre Marcos transmitindo aqui o que é ser católico, exercitar o catolicismo. É o nosso santo, que é ser muçulmano. Está ali, ó, camiseta, listrado. Adib Abdu, né, advogado, não está de terno, nem com aquela beca dele. Está ali normal, sem barba, não tem né? aquela barba, não tem aquela barba, conversando normal, né? Então, E tem cara de judeu. Tem cara de judeu. Não ia falar, mas agora que ele falou da cara de cada cara um. de árabe.
Então nós terminamos o nosso diálogo, encerramos essa parte do diálogo de uma forma muito feliz, muito carinhosa. E por que não, Padre Marcos, abrir a Bíblia aqui para ler uma mensagem, né? Aqui na Torá já veio aqui uma revelação. Olha aqui, foi aberto ao Corão no dia da homenagem do povo, isso é uma coisa linda. Tá guardado em meu gabinete. Sabe que aquele trecho que você Adib- pegou, ele fala, na verdade, de xenofobia? É Tem tudo mesmo? a ver com isso. É. Que é isso? Porque ele fala que o povo judeu estava Ah, no sim, Egito. é verdade. Do Êxodo E ele aí ele fala. começou a crescer e etc. E de repente vem um faraó e fala: quem é esse povo aí? É xenofobia. A xenofobia. Então nós vamos refletir o trechinho do Evangelho no João 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e vai salteá-la. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor da ovelha. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome e as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Tomou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então eu acho que esta palavra, para nós, é fundamental. O pastor, para nós, a verdade, não tem assim muito, porque estamos muito distantes. Mas quem cuidou do campo e sabe, as ovelhas conhecem a voz do seu dono, do seu pastor. Então Jesus, quando falou isso, talvez é o evangelho que mais me emociona cada vez que eu leio e medito, que Jesus é o bom pastor e ele se coloca como bom pastor e pede que nós, dirigentes religiosos, sejamos bons pastores para as nossas ovelhas. Obrigado, Padre Marcos. Realmente é emocionante. E o pessoal da TVI mandou congratulado. Está ouvindo, são meus filhos de santos, são ministros do meu palácio. Uma jovem simpática chamada Cristina, apresentadora da TVI. E Goxas, também representador de um grande programa em Portugal, está nos acompanhando. Obrigado, Cristina a Cristina e o Goxas. e o Goxas, que nos acompanha lá da TVI de Portugal. da TVI de Portugal. Saúde e paz. Mas o Pai Mendes ainda vai dar a vossa mensagem aqui ainda. Abdul, com o Corão Sagrado. Por favor, Adib, não, antes quero que o telespectador veja como se... Sim. Coloca na cabeça, né? E abre. Aqui peguei aqui o versículo da Surata, lembrando. E que quando comete obscenidade ou são injustos com si mesmo, lembram-se de Deus e imploram perdão de seus delitos. E quem perdoa os delitos, senão Deus? E não se obstinam no que fizeram enquanto sabem. Esses, sua recompensa será o perdão de seu Senhor e jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. E que excelente o prêmio dos laboriosos. Obrigado, Dip. E eu pediria ao Rabino para acabar de ler o que você abriu, né, Rabino? Vamos lá. Eu só li a primeira parte, né? O Rabino Ventura da Torá. Eu só li até aqui.
Sim. Eu vou ler um pouquinho em hebraico para dar o... Ah, Eu acho que é sim. Por favor, você fique à vontade. interessante. A parte que o Protógenes leu fala primeiro da ida do povo judeu ao Egito por causa da seca que tinha na região. Então eles foram lá para beber água, Bishrabimaia, certo? E a continuação é assim: Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. E se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Quer dizer, José era um judeu que fez bastante bem ao Egito, mas o novo rei não conhecia o José. E disse para o seu povo: eis que o povo de Israel está ficando muito poderoso. Vamos usar a nossa sabedoria para que ele não se multiplique. Pois se acontecer alguma guerra com os nossos inimigos, ele pode se juntar a eles e ir embora da terra. E colocaram sobre eles capatazes para fazê-los sofrerem com a escravidão. Ou seja, esse trecho que a gente abriu aqui, providencialmente, ele fala justamente de um fenômeno que tem tudo a ver com o qual a gente está falando. A gente está falando do quê? Da xenofobia. Se esse faraó tivesse tido um pouquinho mais de capacidade de diálogo e tivesse juntado e feito aqui igual, você está fazendo um diálogo interreligioso, colocasse lá os magos egípcios e os rabinos, etc., será que ele não compreenderia que o povo judeu só estava lá porque era um período de seca? Talvez, né? Mas ele não teve essa capacidade, ele julgou errado, e aí ele foi lá, escravizou e fez todos os problemas que acabaram levando à destruição dele mesmo. Então, a grande mensagem que fica nessa passagem aqui é a importância da gente dialogar e que as histórias que acontecem com os seres humanos, obviamente elas têm a intervenção divina, só que, em grande parte, elas são decorrência, elas são consequência das causas que os seres humanos fazem muitas vezes erradas. Então, o ensinamento é que cabe a nós fazer isso que a gente está fazendo aqui. E que mais pessoas tenham essa coragem de se levantar por uma causa. Se levantar para uma comunidade só é fácil. Não se levantar por nenhuma, mais fácil ainda. Agora, se levantar por duas, que é o que você está fazendo, é difícil. É difícil, mas é verdadeiro. E se Deus quiser, isso vai trazer muita bênção para esse trabalho. E esse trabalho vai se ampliar bastante. E que mais pessoas, mais colegas seus e nossos tenham coragem de fazer isso também. Multiplicar. É isso. Obrigado, Ventura. Bem, vamos finalizar e coroar aqui o nosso debate interreligioso, finalizando com a palavra do Pai Mendes, que é o nosso sacerdote de matriz africana, e eu também fiz como o Rabino Ventura falou, né, a defesa, né, do povo judeu, a defesa do povo muçulmano e agora do povo de matriz africana. Não é porque eu faço de livre, espontânea vontade, né? Há uma força que me move e por mais que eu fique assim, que eu veja a minha insatisfação pessoal com o que está ocorrendo, de discórdia, Pai Mendes, várias pessoas, várias energias me convergem. Quando eu vejo, eu já estou no meio do tsunami. Quando eu vejo, eu estou lá, né, sozinho. Eu falei, vem cá, será que não tem ninguém aqui que professa o culto de matriz africana dentro da Câmara dos Deputados? Ou dentro do Senado Federal? Tem muitos, mais da metade. Ou até mesmo evangélico, ou católico, ou judeu, ou muçulmano. Será que ninguém vai professar essa? Aí eu me vejo sozinho. Vem cá, você não vai? Vamos lá defender. Não, porque eu não quero criar problema com os evangélicos. Né? Eu não, porque eu sou judeu, eu não quero que descubra. Eu não, porque eu sou muçulmano, eu não posso. Porque... Mas, meu Deus, mas vamos deixar esse povo ser massacrado de forma injusta? Não é isso? De forma desumana e desonesta? Né? Na sua totalidade, não. Então, Pai Mendes, honrado com a vossa presença mais uma vez. Talvez os demais aqui presentes não sabem
não conhecem as minhas iniciações nos continentes africanos. Em 1975, talvez se a memória não me falhe, foi a minha primeira ida para a África e fui iniciado por um descendente do profeta Arão, Dr. Falobi Epega, é o nome desta figura importante na África. Era reitor da Universidade de Ibadan e diretor na Universidade de Lagos. Chegando lá, então, fui convocado pelo Conselho Espiritual de Ifé, escolher este ancião. Naquela época ele deveria ter seus 94 anos. E me deu início no Ifá Grove. Muitas pessoas aqui no Brasil dizem ir para a África, realmente vão para a África, mas não tiveram a graça que eu tive talvez só tenho que agradecer a Deus por passar pelas mãos dessas pessoas tão justas e tão sábias. E esse profeta, então, me enclausurou ao lado na floresta sagrada, onde eu fiz Ifá Grove. Ifá Grove. E de Babalorixá tornei-me-se Babalaó, quer dizer, aqueles que têm iniciações na floresta, com um contato direto com os deuses, com Deus e os deuses. Então lá aprendi a falar africano, me tornei professor e preenchi com os conhecimentos sagrados e me deram como um conhecimento mais elevado, mais nobre, mais poderoso, a invocação divina. Que esses conhecimentos só podem ser transferidos dos padres, dos bispos ou do Papa de fé para aqueles que se tornam bispos, justamente como eu sou. Era na época, quer dizer, bispo é conhecido como Oloô. Não sei se a Vossa Senhoria sabe. Então, eu tive que tornar-me Oloô na religião africana, esse bispo. E hoje eu sou Arabá. Então, dentro desses históricos sagrados, aí eu tive a regalia de ter o conhecimento do livro sagrado, que não é dado para qualquer um, a Bíblia Nossa do Candomblé, que é chamada de Opé Ifá, os segredos divinos, composto com 236 mil capítulos, que nós chamamos isso de Itã. Então, quem sabe isso, sabe tudo. Se for inteligente, se não for, não sabe nada. Termina se perdendo no espaço divino. Então, o que é que eu aprendi? Ifá, Obó, Omonire, Omonire, Omo Eyo Meiji, Tisare, Garangaran, Lorierewe, Akere Finu Sobon, Okomilorambi, Yekani, Ibakoda, Ibaosheda, Oloyoni, Ibareu. Atenda-me, ó Ifá, você que é o filho de Oniré, ó filho de Oniré, será para mim, dai-me para mim um pouco da vossa sabedoria. Com a sua folha de acodar, Oxedá é o dono deste dia, e eu peço a vossa permissão para fazer tudo o que tiver ao meu alcance em prol de A ou de B, em prol da humanidade. Então, tinham que pedir a Deus diretamente nessas invocações. Quando alguém chega no meu gabinete, para eu atirar os búzios sagrados que são o Ifá.
ou Opeleifá? Pra ela? A Maria do Carmo trouxe o bolo, ela que é... O bolo para mim? Para Tem a Maria do Carmo aqui? A Maria do Carmo é a minha grande irmã. Vem E ela é doceira, Ah, boleira. é? E Puxa ela fez esse bolo vida! especial pela sua Obrigado! vitória já da eleição e nessa noite de confraternização. E, para isso, então, pedimos a permissão a Deus Sim, para fazer a bênção tudo do bolo que aqui. tiver ao nosso alcance. E fa, obó, omoniré, omoejó, meidi, tisare, garangaran, lorierewe, aqueretu, fobon, ocomiló, miecaini, ibaxeda, ibacoda, oloyoni, orum, amém. Que Deus ponha sobre este alimento, este bolo, todas as suas virtudes, todos os seus raios divinos, purificando não só o bolo, mas todos aqueles que dele comer. Obrigado. Amém. Bem, a todos. Então, no meu discurso, na minha oração, eu pedi a Deus que abençoe o nosso evento, que derrame o seu bálsamo sagrado sobre nossos irmãos, sobre o mundo, e principalmente sobre nosso povo brasileiro, com essa discórdia entre famílias religiosas, entre governos e entre os que sofrem pelas perseguições, aqueles que dormem no relento, aqueles que estão impregnados pela droga, que Deus tenha compaixão dele. Envie o Divino Espírito Santo, porque nós hoje vivemos não no mundo de Cristo, não na era de Cristo, mas sim na era do Divino Espírito Santo. Que o Divino Espírito Santo, derrame sobre nós e todo este povo sofredor as suas graças, Amém. para que nós sejamos felizes. Amém. Foi isso que eu falei, meu pai. Obrigado, Pai Mendes. Obrigado, Rabino Ventura. Obrigado. Obrigado, Padre Marcos. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Sam. Obrigado, Adib Abduni. Obrigado, Pai Mendes. Sua bênção. Obrigado a... Deixa eu botar aqui. Shalom. 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 E a Dib, salam aleikum. E a todos que compareceram aqui, né? Vou girar aqui a nossa câmera aqui para ver se dá para todos. Olha, estão todos aqui. Aqui a Maria do Carmo, a Joyce, né? As Rejane, aliás, o Jorge, a Deise, o Mohamed lá e o Dário e o José Luiz. Obrigado a todos que compareceram e até o próximo domingo. Se Deus Saúde.